Olá pessoal, tudo bem? Então na aula anterior nós melhoramos aqui o layout do nosso formulário e aí os dados desse formulário são enviados para o nosso controlador. Tá? Então o que o controlador vai fazer com esses dados, né? Então voltando lá para a nossa imagem, o usuário ele vai preencher o formulário, vai fazer uma requisição para o controlador. Nessa requisição ele vai estar enviando dados e falando que ele quer inserir, por exemplo, esses dados. Aí o controlador então vai chamar o modelo para que esses dados sejam armazenados em um banco de dados. Tá? Então, o modelo que vai ser responsável por guardar esses dados no banco, por persistir esses valores no banco. Bom, então, nessa aula nós vamos criar o nosso modelo para poder salvar esses dados. Muito bem, para começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um banco de dados. Então, vou vir aqui no Champ, tá? Vou iniciar o MySQL, porque agora vou precisar de um banco de dados. Vou abrir aqui o Wade. Vou clicar em abrir, você pode fazer isso via phpMyAdmin também. E aí eu vou criar um banco de dados. Então, botão direito, criar banco de dados, banco de dados. Aqui eu vou chamar de banco MakeRows, vou dar um OK. Então, criei o banco e aqui eu vou criar uma tabela. Então, vou clicar com o botão direito, novo, tabela. Vou colocar aqui usuário, vou criar uma coluna aqui, ID, tá? Vou criar outra coluna nome, vou criar outra coluna chamada e-mail, outra coluna chamada senha e outra coluna chamada foto. Aqui eu vou trocar os tipos, então o nome é do tipo varchar de 50, e-mail, vou colocar varchar de 100, a senha varchar de 200 e a foto varchar de 250. Aqui no tipo do ID, eu vou primeiro marcar ele que ele é uma chave primária e vou dizer que ele é do tipo autoincremento. Então ele vai ser gerado automaticamente para mim. Ok? Então feito isso daí, vou clicar em salvar. Então ele vai criar aqui para mim a tabela usuário. Tá? Então criei o meu banco de dados, primeiro passo. Bom, o segundo passo é conectar o CodeIgniter com o banco de dados. Então para fazer essa conexão, eu vou vir aqui na minha pastinha, tá? Eu tenho um arquivo que chama env, eu vou dar um Ctrl+C nele, Ctrl+V, e aí esse env eu vou renomear ele, vou chamar de env mesmo, só que vou colocar um ponto na frente, tá? Então, .env. Esse .env vai ser um arquivo onde eu consigo criar variáveis de ambiente, environment, né? Essas variáveis de ambiente, elas são variáveis que são lidas pelo meu sistema, e aí eu consigo configurar partes dele só por meio desse arquivo aqui. Bom, a primeira configuração que a gente vai fazer nesse env aqui é mudar o modo dele, né? Então, o CI Environment, qual que é o tipo de ambiente que eu estou trabalhando? É um ambiente de produção? A produção é quando o aplicativo já está pronto, né? Então, quando ele está em produção, está em uso. Não é o caso nosso, nós estamos desenvolvendo. Então, vou colocar aqui que o modo de desenvolvimento agora é o Development, ou seja, eu estou desenvolvendo. Por que é importante colocar isso daqui? Porque em modo de desenvolvimento o aplicativo vai mostrar erro e aí com base nos erros que são apresentados nós conseguimos corrigir esses erros, né? Bom, aqui eu vou descer um pouco, então aqui eu tenho as configurações, por exemplo, da base URL que a gente falou antes, eu posso mudar ela aqui. Aqui algumas configurações de sessão e aqui as configurações de banco de dados, tá? Então tem que tirar esse joguinho da velha, que é um comentário, e aí depois de tirar esse joguinho da velha, nós vamos configurar. Então, onde que está o meu banco de dados? Está no localhost, na mesma máquina que eu estou desenvolvendo. Como chama o meu banco de dados? Então, meu banco de dados chama banco MakeRows. Então, aqui eu vou trocar para banco underline MakeRows. Quem que é o meu usuário? Meu usuário é o root. Qual que é a minha senha? No caso do Champ, não tem. Então, fica em branco e eu vou utilizar o driver do MySQL. Então, vou salvar e aí está pronta a minha conexão com o banco de dados, tá? Então, aqui eu posso criar duas conexões, então, para o banco default e para o banco de testes. Então, vou deixar configurado aqui o default. Bom, vou fechar aqui e depois de criar nossa configuração, a nossa conexão com o banco de dados, nós vamos criar o nosso modelo. Então, o nosso modelo, a nossa classe de modelo vai ficar armazenada aqui dentro dessa pastinha model. Do mesmo jeito que a gente fez antes, nós vamos criar um modelo via linha de comando. Então, dei um Ctrl+C aqui para interromper a execução do servidor. Tá? Quando eu interrompo a execução do servidor,
se eu der um F5 aqui, ou se eu testar, por exemplo, minhas páginas não vão funcionar mais. Então, eu desliguei o servidor. Então, se por acaso suas páginas não estiver mostrando, pode ser porque você desligou o servidor e esqueceu de ligar de novo. Bom, então para criar o nosso modelo, nós vamos dar aqui um PHP Spark make. Antes nós colocamos aqui controller, né, que nós queremos criar um controlador. Nesse caso nós não queremos criar um controlador, nós queremos criar um modelo. Então o que muda aqui é o model, tá? Então PHP Spark model. Então queremos criar um modelo e eu vou dar o nome do meu modelo. Então, vou chamar de usuário model, ok? Vou dar um enter e está pronto. Ele já criou o nosso modelo aqui, ó. Então dentro da pastinha models eu tenho aqui a minha classe usuário model. E aí ele já cria um monte de código aqui, tá? Então a gente vai agora trabalhar nesse código aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, então qual que é o DB grupo, default, que é o que a gente falou aqui na variável de ambiente, que é o que a gente está utilizando, tá? Então configurei esse daqui, então, ele vai trabalhar com esse banco de dados. Deixa eu abrir aqui de novo o modelo. Bom, qual que é o nome da tabela? Tabela usuários. Aqui a minha chama usuário, então está no singular, né? Ou eu renomeio aqui, ou eu renomeio aqui. Então, vou renomear aqui. Então, usuário. Qual que é a chave primária? ID. Aqui também é ID. Então, tá certo. Autoincremento true. Insert D 0. Return type. Se ele vai retornar os dados em formato de array ou em formato de objeto. Eu prefiro no formato de objeto. Então, vou colocar aqui object. Use soft delete. Então, se você criar no seu banco de dados essas colunas aqui, ó, create at, update at, deleted at, então quando você criar um registro, ele já vai armazenar a data que foi criada. Se você fizer a atualização, o registro ele vai armazenar a data que o registro foi atualizado. E se você excluir o registro, ele também vai armazenar a data que ele foi excluído. Se você estiver trabalhando com soft delete. Então, soft delete ele marca a data de exclusão, mas não exclui o registro. Então, ele fica lá para você analisar depois se você quer excluir ou não. Tá? Então, antes de excluir, ele só marca como foi excluído. Para fins de sistema, ele vai estar excluído e não vai ser apresentado, mas ele ainda vai estar no banco. Bom, aqui allow fields, né? Então, quais os campos são permitidos? Quais são os campos da minha tabela que eu vou permitir que a pessoa visualize e preenche, cadastre informações. Então aqui eu vou colocar todos eles, né? Eu vou pôr o nome, vou colocar o e-mail, vou colocar a senha, tá? Então os campos, o nome das colunas que a gente criou aqui, nome, e-mail, senha e foto, vírgula, foto. Então esses daqui são os campos permitidos, então eu posso armazenar informações nesses campos. Bom, beleza, vou descer aqui para baixo e aqui a gente tem os validations rules, então as regras de validação. Então o modelo, além de salvar os dados no banco, também é responsável por fazer a validação dos campos, né? Bom, aqui no validation rules eu vou abrir o manual do PHP, porque a gente tem várias regras que a gente pode utilizar. Vou colocar CodeIgniter validation rules. Então, vamos abrir. Bom, aqui em validation rules, lá no finalzinho da página, a gente vai ter todas as regras de validação que já existem, você pode criar suas também, tá? Mas todas essas aqui já estão prontas e é só utilizar. E aí, então, posso utilizar aqui caracteres alfabéticos com espaços, com números, se é só número decimal, maior ou menor, se é um número natural, qual que é a quantidade máxima de caracteres, mínimas, se combina com outro campo, tá? Se é um campo requerido, então são várias regras de validação prontas já. Então vamos utilizar algumas aqui. Bom, e aí como que funciona, né, para a gente criar essas regras de validação? Aqui no Validation Rules nós vamos colocar o nome do campo, uma setinha e aí as regras separadas por um pipe. Então vamos lá. Vou vir aqui, vou dar um Enter e aqui eu vou colocar então para o campo nome. Qual que vai ser a regra de validação? Então, eu vou falar que ele vai ser requerido. Então, tem aqui um required. Aqui, ó, required. Então, Ctrl C e Ctrl V. Então, é um campo requerido. Bom, posso falar aqui, por exemplo, para o nome que eu quero que ele tenha uma quantidade mínima de caracteres. Então, eu posso usar o min length. E aqui ele dá um exemplo também de como que usa. Tá? Então, min length 3. Então, tem que ter no mínimo 3. Se eu quero mais, eu posso falar aqui que no mínimo 7.
Tá? Posso definir um max length também. E aí você vai definindo quais são as regras de validação que você quer. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou fazer para o e-mail. Então, qual que é a regra de validação para o e-mail? Então, também é requerido, também tem que ter 7 caracteres, no mínimo, e aí eu tenho uma função aqui que valida se ele é um e-mail válido. Então, ele tem um valid e-mail. Ctrl C, então valid e-mail, e a gente vai agora para o outro campo, então para a senha. Então, Ctrl V, senha. Então, também é requerido. Vou colocar aqui que tem que ter no mínimo 8. E aí não vai ter esse valid e-mail aqui, tá? Bom, aqui eu poderia, também no e-mail, falar que o e-mail tem que ser único, né? Cada pessoa só pode existir um e-mail na minha base de dados. Eu vou voltar aqui e aí a gente pode procurar aqui que vai ter uma função que chama isUnic. Então, só pode existir um único e-mail cadastrado. Então, vou colocar aqui um pipe isUnic. E aqui no isUnic a gente tem que definir aqui mais algumas coisas. Então, esse isUnic vai procurar para a gente esse valor em uma tabela no banco de dados. Em qual tabela? Ele vai procurar na tabela usuário. Então, aqui a gente vai dizer para ele onde que tem que ser único. Tem que ser único na tabela usuário, em qual coluna? Na coluna e-mail, tá? Bom, aqui eu vou pôr uma vírgula, aqui eu vou dizer qual que é o nome da coluna de novo, e aqui só para ele não dar problema na atualização, então se a pessoa quiser alterar a senha, por exemplo, ele vai permitir que esse campo seja e-mail se for o mesmo registro que está sendo atualizado, ok? Aqui eu vou colocar e-mail. Bom, então está feita aqui essa configuração. Então a senha, vou pegar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente vai fazer o confirma senha. Aqui eu vou pegar o nome do campo, confirma senha, Ctrl C, Ctrl V. E aí o confirma senha, ele vai ser requerido, tem que ter no mínimo 8. E aqui a gente vai usar uma outra regra que é o match. Então ele tem que combinar com outro campo, tem que corresponder com outro campo, tem que ser igual a outro campo. Então match, e aí eu vou dizer aqui que ele tem que ser igual ao campo senha. Ok. E por último nós temos o foto. Então Ctrl C, Ctrl V, foto. Aqui eu vou falar que ele é required. E aí nós temos aqui também algumas regras para foto. Aqui, ó, isImage. Então é uma imagem. Eu vou até pegar aqui, ó, que já está configurado. Ctrl C. Vou apagar esse daqui. Ctrl V. Então é uma imagem, o campo foto. E aqui eu vou verificar, por exemplo, qual que é o tamanho máximo dela. Então aqui a gente pode testar se ela foi feito o upload. Aqui a gente tira o required, tá? Porque daí a gente vai testar se o upload foi realizado. Então foi realizado o upload do campo foto, se esse campo é uma imagem e se essa imagem, o tamanho máximo dela a gente pode definir aqui o número de bytes. Tá? Então max file, foto, o tamanho máximo da foto é 2048. Aqui você pode diminuir se você quiser. Aí você configura o tamanho da imagem que você quer. Bom, então configurei aqui. Essas são as minhas regras de validação. A gente pode criar outras. Você pode usar qualquer uma dessas aqui e também é possível criar as suas próprias, tá? Mas a maior parte dos casos, essas aqui já vão te ajudar bastante. Bom, então por aqui, por enquanto é só isso. Depois a gente vai ter mais algumas configurações aqui, mas vamos testar então essa configuração, essas regras de validação. Bom, eu vou voltar aqui para o controlador usuário, vou vir na função inserir, onde está aqui o vardump eu vou chamar de dados, então os meus dados vão estar aqui, tá? E aí eu vou criar então uma variável, um objeto do modelo de usuário. Então eu vou chamar aqui, ó, de model é igual a new usuário model. Tá? Quando eu faço um new usuário model aqui com a ferramenta, ele já faz para mim a importação, o uses do usuário model. Tá? É mais ou menos igual acontece lá no Java, né? Que ele faz a importação da biblioteca para a gente. Então eu criei aqui um objeto e aí eu vou colocar um if aqui. Ó. Então se model
Save. Então, se ele conseguiu salvar os dados aqui, então ele vai mostrar para a gente uma mensagem echo salvo com sucesso. E aí, se não, else, quer dizer que ele não conseguiu salvar os dados, echo, ocorreu um erro, e aqui eu vou mostrar o erro. Então, var dump, e eu vou colocar então model errors. Tá? Então, os erros do modelo. Eu vou salvar, e aí vamos testar aqui. Então, vou voltar, aliás, aqui eu tenho que iniciar novamente o meu CodeIgniter. Eu vou colocar PHP Spark Serve. Então, iniciei o Spark, iniciei o servidor. Vou vir aqui, vou abrir o formulário de cadastro e vou clicar em cadastrar, sem preencher nada. Bom, e aí ele disse aqui que ocorreu um erro, tá? Ocorreu um erro e ele vai falar para mim, ó, no nome, o nome é requerido. No e-mail, o e-mail é requerido. A senha é requerida. Tá? O confirma senha é requerida e a foto não foi feito o upload. Tá em inglês aqui, mas ele fez a validação para a gente. Bom, então, se eu preencher aqui o nome, por exemplo, ASD, um e-mail teste@gmail.com, a senha ABC, confirma 123, e a foto aqui eu vou colocar, por exemplo, um arquivo PDF. Vou clicar em cadastrar, ele vai continuar dizendo que tem erro, tá? Então, o nome deve ter pelo menos 7 caracteres, a senha deve ter 8, tá? O confirma senha também deve ter 8, e ele vai fazendo as validações. Se ele encontra um erro, ele já diz que tem erro, se não, ele vai procurando os erros, se não tiver nada, aí ele não mostra os erros, tá? Essas mensagens aqui, pessoal, é possível traduzir elas, tá? Então, no começo das aulas nós falamos aqui que existia a pasta language, né, que nós conseguimos fazer a tradução. Essa tradução, então, pessoal, nós vamos deixar para fazer na próxima aula, ok? Então, até mais, um abraço.